Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, eu vejo religiões falando sobre o pecado. Vejo você falando sobre coisas certas e erradas. Então, eu queria saber o seguinte: o pecado existe? Nossa Senhora Aparecida! Pecado existe? Esse feio, hein? O pecado existe? Bom, resposta para isso. O pecado existe? Sim e não. Porque, na verdade, o que existe é o certo e o errado. O pecado existe? Sim e não. Existe os dois. Existe e não existe. Como assim existe os dois? Se você acreditar que existe, existe. Se você acreditar que não existe, não existe. Então o pecado não existe, professor? Se você acreditar que o pecado não existe, ele não existe. Então eu posso fazer todas as coisas que eu quiser porque eu não estou pecando? Eu falei que o pecado não existe, mas existe o certo e o errado. Mas se eu fizer alguma coisa errada, não estaria pecando? Não. O que significa pecar? O que significa pecar? Se você olhar no dicionário, seria mais ou menos o seguinte. Presta atenção. O pecar seria mais ou menos assim. Eu pequei em não ter cuidado melhor dessa caneta. Porque ela tem uns defeitinhos. Olha aqui, ó, tá quebradinha, ó. Ó, tá uma trinca aí, tá vendo? Ó. Ele desfoca porque eu tenho que ficar mais perto, senão ele não foca. Ó, tá vendo? Trinca. Então eu poderia pegar e falar o seguinte. Professor, eu poderia falar que eu pequei em não proteger ou guardar direito essa caneta. O que significa? Eu falhei em não guardar dela, em proteger ela, não deixar quebrar. Eu falhei em não cumprir com uma função. Então, o pecado, ele tem relação com falha. O pecado, ele tem relação com falha. E a falha, ela está atrelada no certo ou errado? Mais ou menos. Aí que está o tchan do negócio. Vamos lá. Exemplo. É certo cuidar do pai e da mãe quando eles estão idosos? A sociedade vem e fala assim, sim. Mas e se eu tivesse uma religião que fala que a hora que o idoso fica idoso, eu tinha que simplesmente fazer igual um índio quando nasce nenê com defeito, tudo defeito, e fazer uma euta lá na náusea? E aí, como é que seria? Vocês estão entendendo? Ai, credo, professor, mas podia ter uma religião que faça isso. Eles estariam certo ou errado? Não, eles estariam errado. Não. Para eles estariam certo. Porque não existe certo ou errado. Isso eu já ensinei, não é? Muito bem. Não existe certo ou errado. Mas existe falha. Olha só a situação. Na vida da gente, nós podemos falhar. Exemplo. Você vem para este planeta para evoluir. Você evoluiu? Sim. Muito bem, você não falhou. Você não evoluiu? Falhou. É uma falha. Você veio para esse planeta para cumprir uma missão. Benzer 10 mil pessoas. Você benzeu 10 mil pessoas? Não. Mas então você errou? Não, eu só não fiz. Não é nem certo nem errado, foi uma omissão.
Isso, omitir não é certo ou errado. Eu simplesmente não fiz. Falaram que eu tinha que vir aqui curar, benzer 10 mil pessoas. E eu só fiz 1.000. A meta era 10 mil. Você fez 1.000. Você fez certo ou fez errado? Não existe certo ou errado no falhar, gente. Ele fez certo os 1.000 que ele fez. Os 1.000 que ele fez foi certíssimo. Só que ele não cumpriu com o que ele tinha em meta. Ele falhou. Exemplo. Jesus estava lá no deserto, 40 dias no deserto. Uns dizem 40 noites no deserto. E o que me acontece? Chega o Satanás e pega e fala: transforme essa pedra num pão. Poxa, eu tô com uma fome, né, rapaz? Vou transformar essa pedra num pão e vou comer. Se Jesus tivesse transformado a pedra no pão, ele teria pecado? Não. Ele não ia cometer pecado. Ele ia fazer um milagre. Milagre não é pecado. Transformar uma pedra em pão não é pecado. Jesus transformou água em vinho. Não era para ser muito mais pecado do que pedra em pão? Transformar pedra em pão é uma benção. Água em vinho, olha, já é pecado, hein? Olha, capinga, cachaça. Mas a questão não é essa. Se é certo ou errado transformar a pedra em pão. Mas o teste que ele precisava passar, que significava que se ele conseguiria controlar o corpo ou não. Se ele conseguiria entrar num estado búdico aonde o corpo dele não manda nele, ou seja, o eu não manda na consciência, que foi o teste que ele fez. Foi um teste. Ele cumpriu o teste certo ou errado? Não existe certo ou errado. Existe se ele falhou ou não. Porque se Jesus tivesse feito o pedra em pão, ele não ia para o inferno. Porque ele não fez certo ou errado. Ele não pecou. Não existe uma lei e regra do universo que fala: quem transformar a pedra em pão vai para o inferno porque isso é um pecado. Isso não existe. O que existe são falhas. E nós falhamos a todos os instantes. No conviver diário nós falhamos, porque às vezes a gente fala uma coisa que não era para falar. Na nossa alimentação, porque uma vez ou outra a gente come mais do que era para comer. No dia a dia a gente vai e finge que não existe um problema, passa por ele fingindo que não existe problema, e assim por diante. Então o que acontece? Nós, professor, a pergunta foi: pecado existe? Não, pecado não existe. Existem falhas. Professor, mas o cara pegou as regras de Deus lá, os 10 mandamentos, fez tudo errado. Ele matou o próximo. Olha o pecado que ele fez. Olha a falha que ele cometeu. Não é pecado. Porque o que ele fez foi um teste do espiritual ou foi uma indulgência dele? Ou seja, foi um desejo dele. Ele matou o bandido porque ele desejou matar o próximo ou ele matou para se defender? São a mesma coisa, mas com conotação diferente. Por isso que na espiritualidade nós falamos: Deus julga os nossos corações. Não queira julgar o seu irmão pelos seus olhos, pela sua régua. A sua régua não é a mesma que Deus usa, não é a mesma que eu também uso. A minha régua é minha régua, a sua é sua. Se eu falhar, o problema é meu. Se você falhar, o problema é seu. Nem mais, nem menos. Entendeu? É isso aí. Existe pecado? Não. O pecado foi algo que foi criado
pelas religiões. O pecado como falha, ok, e não como certo ou errado como fizeram. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. No universalismo não tem donos de verdade. Nós damos prismas, possibilidades. Aqui ninguém está pregando nada, nem ninguém em nada. Isso aqui não é religião para pregar nada. Ninguém aqui é madeira para ser pregado. Aqui nós estimulamos com didáticas de ensino para fazer você refletir situações. E a verdade está dentro de cada um. Não é a sua verdade que vai ser melhor ou pior do que a do vizinho. Gostou? Compartilhe o vídeo. E não esqueça do joinha, porque ajuda bastante a gente. Que Deus abençoe. Namastê. Jamais a verdade absoluta.